Janela de transferências nem abriu e São Paulo já encaminhou primeiro reforço. O São Paulo quer aproveitar a súbita janela de transferências de julho para se reforçar para a sequência da temporada. A ideia do tricolor é trazer jogadores que cheguem para agregar valor ao elenco comandado pelo técnico Luiz Zubeldia. Um dos nomes mais comentados é o de Thiago Mendes. O volante, que defende as cores do Al Rayyan do Catar, esteve presente na Neoquímica Arena para assistir ao clássico contra o Corinthians, que acabou empatado em 2-2. Antes disso, ele esteve presente no CT da Barra Funda no sábado e conversou com os dirigentes e o treinador do clube. André Hernan traz exclusiva sobre a demissão de Carpini. Falei com ele. É um jogador que pode agregar ao plantel que temos. Seria uma adição muito grande. Sofremos a lesão do Pablo Maia e pudemos repô-lo de uma boa maneira com o rendimento altíssimo de Luiz Gustavo, com o de Alisson com Galopo, que está colaborando para essa posição com Bobadilla que está na seleção. Incorporar um jogador no meio-campo, que vejo como uma zona muito importante em um esquema de jogo, me parece uma boa. Tomara que dê certo, disse Luiz Zubeldia, na coletiva após o majestoso. Lucas Moura faz exigência para a Federação Paulista de Futebol. Participe agora do nosso grupo exclusivo do WhatsApp, Telegram ou acesse nossas comunidades. De acordo com informações divulgadas pelo portal Globo Esporte, Thiago Mendes quer voltar a jogar no São Paulo. Ele já defendeu as cores do tricolor de 2015 a 2017, quando marcou 12 gols em 147 partidas. Foi vendido ao Lille da França e posteriormente jogou no Lyon, do mesmo país. A comissão técnica busca um novo primeiro volante após a cirurgia de Pablo Maia, que também vinha sendo sondado por clubes europeus e havia expectativa por uma venda, que deve ser adiada para o final do ano. Globo pagou 6 bilhões de reais e mesmo assim o Premier pode sair detonado em novo acordo do Brasileirão. O G destaca que a negociação depende do Al Rayyan, já que os empresários do atleta possuem um bom relacionamento com a QFA, que é a Liga do Catar e que controla as operações dos clubes. O SPFC encara a situação com otimismo. Milton Neves detona atacante por lance em Corinthians x SPFC, pede pano. Apresentador não perdoou o jogador do tricolor após jogada no Clássico Paulista válido pelo Brasileirão Série A. Palpites de futebol todos os dias. Milton Neves disparou contra o atacante Luciano, do São Paulo, durante o Clássico contra o Corinthians, na Neoquímica Arena no domingo 16 pelo Brasileirão. Para o apresentador, o jogador do SPFC perdeu chance clara por finalizar como pé de pano. O apresentador aproveitou para disparar sobre a qualidade do camisa 10 do tricolor paulista e chamou a atenção para os chiliques improdutivos do atacante. E o pé de pano de Luciano? Se preocupa mais em dar chiliques improdutivos do que dar a famosa bica na bola. Luciano teve a pior nota da partida entre Corinthians x São Paulo ao lado do zagueiro Kaká, que marcou um gol contra no confronto, e pior até mesmo que Caetano, do Corinthians, que foi expulso. O camisa 10 terminou a partida com nota 6,1, segundo o Sofascore, e foi substituído por Wellington Rato aos 24 minutos do segundo tempo. O atleta finalizou apenas uma vez na partida e acertou 10 passes de 11 tentados. Foram apenas 25 ações com a bola enquanto esteve em campo. Luciano ainda buscou 3 dribles, mas não acertou nenhum. O jogador ainda ganhou 5 de 11 duelos contra adversários pelo chão, mas perdeu todos os 3 que tentou pelo alto. Milton Neves ironizou Corinthians durante a partida. Durante o confronto, o São Paulo ficou à frente do placar por 2 vezes, com gols de Luciano e Kaká contra, mas cedeu empates ao Corinthians, que chegou à igualdade com gols de Igor Coronado e depois Gustavo Mosquito. No intervalo da partida de domingo, Milton Neves ironizou o momento do Corinthians e chamou a atenção do São Paulo, que segue invicto sob o comando de Luiz Zubeldia. Rato retorna ao São Paulo e conta primeiro papo com Zubeldia. Pediu para eu não forçar a volta. Recuperado de lesão, meia-atacante entrou no segundo tempo do Clássico contra o Corinthians depois de 70 dias sem jogar. O Clássico contra o Corinthians, no último domingo, marcou o retorno de Wellington Rato aos jogos do São Paulo. O atacante saiu do banco aos 23 do segundo tempo para substituir Luciano e ficou em campo por cerca de meia hora. Foram, no total, pouco mais de 70 dias de espera até o retorno. Passa um filme na cabeça. Você ficar 2 meses e alguns dias parado não é fácil. Agradeço aos departamentos médico e de fisioterapia, que me ajudaram nesse período para eu voltar bem. Eu estava jogando junto da equipe no banco, doido para poder jogar.
Pude entrar um pouco, sentir de novo a atmosfera de uma arena, com a torcida rival te xingando, faz parte do futebol, risos. Estou feliz pelo retorno, agora é dar sequência. O treinador sabe que pode contar comigo, agora sim estou 100%. Rato se machucou na estreia da Conmebol Libertadores contra o Talleres em Córdoba, ainda sob o comando de Thiago Carpini. O jogador teve uma lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo e uma entorse no local em 4 de abril. Quando Luiz Zubeldia chegou ao CT, ganhou a atenção do argentino. Quando ele chegou, veio conversar comigo para me dar tranquilidade para eu não forçar a volta, só voltar 100%. Ele sabe da minha capacidade, do que posso entregar, me fez voltar no tempo certo. Neste jogo ele teve a chance de me botar e foi bom sentir de novo a atmosfera de um jogo. Ele é um técnico intenso, que vive o clube, que sempre quer melhorar e que tem nos agregado muito. Rato comentou ainda sobre a reclamação do treinador, que não gostou de o São Paulo ter 2 dias a menos de preparação que o Corinthians. O rival jogou na terça, dia 11, enquanto o São Paulo duelou com o Internacional em Criciúma na quinta-feira, dia 13. O clássico ocorreu no dia 16. Claro que faz diferença. Você jogar numa quinta-feira no Sul, chegar de madruga em São Paulo. A gente abdicou de ir para casa para dormir no CT, de sexta para sábado, e descansar mais, já que no outro dia já tinha treino. Usamos a estrutura de recuperação do São Paulo para chegarmos bem na arena e jogar de igual para igual. A equipe suportou bem o jogo, mas interfere um pouco, sim. Análise: São Paulo desperdiça chance de atropelar rival e precisa tirar lições para brigar por título. Tricolor fica na frente 2 vezes, leva empate e não consegue aproveitar a vantagem de expulsão. O São Paulo iniciou o ano lutando contra o jejum na Neoquímica Arena. No Paulistão, venceu o Corinthians por 2-1 e colocou uma pedra no trauma. Neste domingo pelo Brasileirão, o Tricolor teve chance enorme de vencer mais uma vez o rival, afundá-lo em crise e entrar no G4. Mas ficou no 2-2. O resultado foi frustrante pelo cenário. O São Paulo de Zubeldia é, hoje, um time muito superior ao Corinthians de Antônio Oliveira. Bem organizado e forte defensivamente, a equipe tricolor tem conseguido se impor contra os rivais. E ao abrir o placar com 3 minutos, parecia que atropelaria. Acontece que fora o gol de Lucas, uma boa finalização de Luciano e uma outra jogada de Lucas, que começou no campo de defesa e terminou em defesa de Carlos Miguel. O tricolor foi diminuindo seu ímpeto, viu o Corinthians se mostrar superior em vontade e disposição, e num vacilo coletivo, levou o empate em gol de Igor Coronado. Depois, ao voltar a colocar a bola no chão, chegou ao segundo gol com certa facilidade, em lance de cruzamento de Igor Vinícius. Aí, num vacilo de Luciano, levou o 2-2. Não foram situações de mano a mano, foram arremates, chutes de fora. Podíamos ter tido controle da jogada no primeiro gol? Podíamos. Podíamos ter tirado a bola no segundo? Sim, mas não são situações por defender mal como organização, mas sim de tomada de decisão de segundos. É normal, refletiu Zubeldia em sua entrevista coletiva, sobre o time voltar a ser vazado após 5 jogos. Há, porém, lições a serem tiradas do empate. Depois de fazer 1-0, o São Paulo abdicou de jogar. Dentro da casa do rival, que vive momento de pressão, a equipe poderia ter continuado seu domínio e buscado uma vantagem maior. Defensivamente, os gols saíram após vacilos individuais. E no fim, com 1 a mais, a equipe não soube se aproveitar dos espaços deixados pelo Corinthians. Zubeldia tentou mexer na equipe com nomes como Michel Araújo, Wellington Rato e Ferreira. Mas o time não conseguiu criar muitas chances, exceção a de Michel, que Carlos Miguel pegou. Esperava-se mais do São Paulo no clássico justamente pela expectativa que vem sendo criada por esse elenco. Hoje é possível olhar para o tricolor e ver um time que brigará pelas primeiras posições do Brasileirão. Zubeldia reclama de desvantagem do São Paulo na preparação e torce por acerto com Thiago Mendes. Tricolor teve 2 dias a menos de descanso que o Corinthians para o clássico deste domingo. É um tipo de vantagem que não acho justa. Confira a coletiva do técnico Zubeldia após empate do São Paulo com o Corinthians. Luiz Zubeldia foi firme em sua insatisfação em relação ao calendário do Brasileirão depois do empate por 2-2 contra o Corinthians, na Neoquímica Arena, pela 9ª rodada do Brasileirão. O técnico não gostou do fato de o Corinthians ter feito seu último jogo na terça-feira, dia 11, contra o Atlético Goianiense, e o São Paulo ter entrado em campo 2 dias depois, contra o Internacional, no dia 13. Para ele, a CBF precisa dar igualdade de condições de preparação antes dos clássicos estaduais. Não gosto de jogar o clássico com vantagem.
Eles tiveram 2 dias a mais de recuperação. A organização, quando se trata de clássicos, tem de contemplar que os dois tenham os mesmos dias de preparação. Um clássico representa muito. Não gosto disso. Os jogadores foram bem. Estivemos 2 vezes em vantagem. Ficamos alguns minutos com um homem a mais, quando se jogou pouco. Mas num clássico tem de chegar os 2 times com os mesmos dias de preparação. Somos o São Paulo, não podemos permitir. Isso é para quem organiza. Um jogo normal, tudo bem, mas num clássico não. Depois damos a cara para o nosso torcedor, o jogo representa muito. É um tipo de vantagem que não acho justa, desabafou. Dito isso, quero felicitar meus jogadores. Viemos como visitantes, ficamos 2 vezes à frente do placar, com chances claras, é valorizar o ponto. Mas podíamos ter levado os 3 claramente. O Corinthians teve Caetano expulso aos 30 minutos do segundo tempo. O tricolor então teve um homem a mais por cerca de 20 minutos. Mas o técnico disse entender que houve pouco jogo na reta final por conta das substituições e por decisões da arbitragem. Não se jogou mais, tiveram alguns lesionados, o árbitro manejando as situações, é difícil aproveitar o homem a mais. Tivemos situações como a do Michel Araújo. E era preciso ter cabeça fria, numa bola parada eles podiam ter a oportunidade. Tivemos 2 jogos fora, contra Inter e Corinthians, e a equipe se fez presente, analisou. O técnico falou sobre a presença de Thiago Mendes no estádio. O jogador, que na véspera visitou o CT da Barra Funda e manifestou o desejo de voltar ao São Paulo, pode em breve ser reforço tricolor. Falei com Thiago Mendes. É um jogador que pode nos aportar ao plantel. Não é um plantel muito grande. Sofremos a lesão do Pablo Maia, conseguimos repor com o rendimento alto de Alisson, de Luiz Gustavo, com Galopo ou Bobadilla. Seria para incorporar um jogador na zona média, que é muito importante no esquema de jogo. Tomara que dê certo, disse o treinador. Perguntado se ele vê esse time com chance de brigar por títulos, Zubeldia demonstrou otimismo. Passo a passo, jogo a jogo. O futebol brasileiro é muito competitivo, tem calendário apertado. Ontem o Bragantino ganhou com um homem a menos, hoje o Flamengo empatou com um grande rival, Atlético, o Fortaleza estava para o Cuiabá, o Internacional perdeu para o Vitória. Todos perdem pontos. Creio que à medida que avançamos com esse ritmo de jogo, com concentração e intensidade, podemos chamar muitos pontos para quem sabe no mês de outubro, se estivermos bem na tabela, pensar nisso. Que a gente siga crescendo e que as incorporações, mesmo que não sejam muitas, sejam de qualidade, disse ele, abrindo chance para a chegada de reforços. Alan estava com um incômodo muscular importante, se jogasse poderia aparecer uma lesão mais complicada, então as lesões musculares você precisa dar tempo. Ficou no banco para levar o 3º amarelo. Vai ter um par de partidas para se recuperar. Força do elenco. Estamos bem como equipe. O mais importante é ter bons jogadores, se não tem craques que tenha bons jogadores inteligentes. Falo muito com os jogadores, podemos fazer coisas muito importantes. O Brasileirão é largo, termina à frente quem trabalha como equipe. Se esse é o caminho, sinto que vamos bem com os pés na terra. Merecíamos ganhar, agora temos um jogo em casa, Cuiabá. Sobre clássico com só uma torcida. Falo de clássico pelo fator emocional de fazer as coisas para o nosso torcedor, com nossa equipe, com que estávamos vivendo de visitante. Sinceramente não me chamou a atenção, a torcida rival. Estou muito seguro com minha equipe, temos coisas a melhorar, mas ela me dá segurança. É uma equipe que por alguns momentos joga um bom futebol e que quando não ganhamos pensamos que podíamos ter ganhado. Não pelo que se passa fora, se cantaram ou não os torcedores, eu não sei.